Olá, vamos falar então sobre a aposentadoria programada do professor. Primeira coisa que às vezes as pessoas confundem é o seguinte: só vale como professor para esse fim aquele professor do ensino infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Tempo de professor na faculdade, por exemplo, não conta para esse fim. Tá? Esse é o primeiro pontinho que você precisa anotar. Só para professor do ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio. Qual um outro ponto para você anotar? Idade, tá? A idade. Se for mulher na aposentadoria programada são quantos anos? São 62 anos. 62 anos. Para essa aposentadoria do professor, ela exige 57 anos. Pelo menos 57 anos. Se for homem, pelo menos 60 anos. O que tem de diferença? Reduziu 5 anos. Independente se é homem ou se é mulher, a idade exigida aqui são de 5 anos a menos. Uma outra diferença: a idade é menor, mas o tempo de contribuição é maior. E por que isso? Porque aqui a pessoa pode aposentar mais cedo. Então, só pode garantir essa aposentadoria para quem trabalhou um pouco mais, sendo professor. Qual é esse tempo de contribuição? 25 anos de tempo de contribuição. Tempo de contribuição. 25 anos de tempo de contribuição. Precisa de carência? Precisa. Qual é a carência de aposentadoria? 180 meses. 180 meses para carência. Não vou escrever tudo aqui, você pode anotar aí do jeito que você quiser. 25 anos de tempo de contribuição, pelo menos, e 180 meses de carência. Entende que isso é a mesma coisa do benefício anterior. Precisa de 180 meses de carência também, a aposentadoria programada normal. Só que aqui exige-se 25 anos de tempo de contribuição. Pelo menos. Né? O que a gente precisa mais entender adicionalmente aí sobre a aposentadoria para o professor? Você precisa observar que não há conversão de tempo para poder se aposentar como professor. Só vai se aposentar como professor com essa idade que eu falei se a pessoa tiver o tempo necessário como professor. Não adianta o cara ser professor quando ele tiver, vamos supor, 5 anos de professor e 20 que não é professor. Não converte. Para aposentar com essa idade diferenciada, precisa desse tempo de 25 anos de tempo de contribuição como professor. Essa é a diferença. Compreendido? O tempo de serviço tem que ser todo como professor. Pelo menos os 25 anos como professor. De repente, essa pessoa chegou aqui, o homem tem 60 anos, ele tem 25 anos de serviço como professor e tem mais 5 como em outra coisa. Como é que faz isso? Só vai ser considerado para aposentadoria como professor o tempo de professor. Se esse tempo de professor naquelas condições for suficiente, aí sim dá direito ao benefício. Vamos lá, agora sim a gente vai falar do segredo que só encontra aqui. Na prática, como é que você faz isso? O que você pode fazer para o processo de um professor ser mais rápido? O INSS tem que conferir os vínculos e comprovar naquele momento que aqueles vínculos foram de professor. Tem alguns meios para fazer isso. Inclusive, se você quiser ver isso que eu estou falando aqui, na legislação está no artigo 54 do decreto 3048. Tá? Você pode verificar lá. Tem alguns meios para se provar isso, mas o que eu te indicaria para a coisa acontecer facinho, mais rápido? Quando você for fazer o requerimento, faz o requerimento, pode fazer, mas assim que possível, se já tiver antes, faz. Se não tiver, você vai fazer, vai juntar assim que possível. CTPS, se for empregado, ou contratado. Se for contratado, por exemplo, do Estado, eu apresentaria os contratos, tá? A declaração dos estados ou municípios, uma declaração comprovando aqueles vínculos e tal, como é que foi. Agora, eu pediria sempre uma declaração especial de cada ambiente que ele trabalhou.
Você pediria uma declaração especial e o que deveria vir nessa informação, nessa declaração? Deveria vir escrito exatamente o que a pessoa, o que aquele professor fazia naquele período, naquela escola. Se ele passou 10 anos em uma escola, 10 anos em outra e mais 5 em outras, eu pediria em cada escola uma declaração informando, ó, nessa escola ele trabalhou dando aula, ele foi supervisor, ele foi diretor. E juntaria essa declaração, porque isso aí pode adiantar muito o seu processo. Já sem o INSS pedir, eu já adiantaria, porque muito possivelmente eles vão pedir se você não juntar. Outra coisa, eu acabei de falar agora, e é bom frisar, quando eu digo professor, engloba algumas outras categorias, desde que a atividade tenha sido exercida naquelas escolas para ensino médio, fundamental e educação infantil. Quais são essas? Diretor, coordenador e alguma atividade de supervisão educacional, orientador educacional. A servente, não. O psicólogo lá da escola, não. Agora, se foi professor ou diretor, esses cargos que estão diretamente ligados ao ensino naquela escola, naquele ambiente de ensino fundamental, de médio, onde exerceu atividade, aí sim vale para contar como tempo de professor. Isso aí é uma dica bem quente, bem importante. Então eu acho que para a aposentadoria do professor, como é bem simples, só tem que esse diferencial aí de comprovar e as restrições, eu acho que já está bem claro aí, não precisamos ficar falando mais nada. Se tiver alguma dúvida, como sempre, ou algum questionamento, aqui embaixo nos comentários, artigo 54 do decreto 3048, se você quiser tirar a prova do que eu estou dizendo. Se restar ainda alguma dúvida, antes de fazer qualquer coisa ou questionamento, eu lhe aconselharia rever o vídeo e sempre fazendo as anotaçõezinhas de tudo que foi importante para você.